Você sabia que já está tudo armado para que uma nova religião venha dominar o nosso mundo? Um novo sistema que pode mudar completamente a nossa história. De acordo com a profecia do livro do Apocalipse, uma religião dominante deve aparecer nos últimos dias. Neste vídeo, vamos analisar como essa religião pode ganhar controle global e quem está por trás desse crescimento. Vamos ver as estratégias usadas, as pessoas envolvidas e as implicações desse fenômeno. Prepare-se para descobrir uma revelação surpreendente que pode mudar nossa visão sobre os tempos finais. Antes de continuar, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para receber todas as atualizações. Vamos começar. O livro do Apocalipse é único na Bíblia porque fala sobre eventos futuros e os tempos finais. João, o autor deste livro, recebeu essas revelações enquanto estava exilado na ilha de Patmos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Em suas visões, João viu e ouviu coisas tão incríveis que várias vezes um anjo precisou lembrá-lo de escrever tudo o que estava vendo. O Apocalipse é um livro fascinante que fala sobre a vitória do bem contra o mal. Ele descreve como as forças do mal, lideradas por Satanás, serão derrotadas. O livro fala de eventos que acontecem antes, durante e depois do retorno de Jesus, mostrando o julgamento final, a destruição do mal e a restauração do reino de Deus. O Apocalipse é cheio de simbolismo e profecia, oferecendo esperança e conforto aos crentes e falando sobre o cumprimento das promessas divinas. No capítulo 17 do Apocalipse, há uma revelação impressionante. João é convidado por um anjo a ver o julgamento de uma mulher má que representa a última religião mundial, descrita como uma prostituta. Ao ler e estudar essa passagem, somos convidados a ver a queda dessa falsa religião. Está pronto para descobrir mais? Para entender melhor, vamos analisar os versículos do capítulo 17 do Apocalipse, onde os detalhes desse evento são revelados. Vamos ler o versículo 1. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem cá, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Um dos 7 anjos com as 7 taças falou a João e ligou o julgamento da prostituta às últimas 7 pragas. A cronologia muda para focar no julgamento sobre o império mundial do anticristo. A grande prostituta, uma metáfora para a falsa religião, idolatria e apostasia, será julgada. Na visão de João, a prostituta está sentada em uma posição de autoridade sobre muitas águas, representando povos, multidões, nações e línguas. Sua influência e domínio serão universais, e todos se entregarão à falsa adoração do sistema babilônico. A falsa religião dominará o mundo no período da tribulação após o arrebatamento. A verdadeira Igreja de Cristo é descrita como uma virgem santa e pura, em contraste com essa mulher representada como prostituta. Karl Marx, uma vez, declarou que a religião é o ópio do povo, e de certo modo ele estava certo. A religião vazia, sem significado real, pode ser tão viciante e enganosa quanto uma droga. Esta falsa religião, simbolizada pela prostituta, não oferece salvação verdadeira e leva seus seguidores ao caminho da infidelidade espiritual, idolatria e apostasia. Enquanto a verdadeira igreja busca santidade e pureza, essa falsa religião busca poder e controle, enganando as pessoas e afastando-as da verdade. Vamos continuar lendo os versículos 2 e 3. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E ele me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A relação da prostituta com os reis da terra mostra sua grande influência. A frase "se prostituíram" reflete a imoralidade espiritual da prostituta com os líderes mundiais. Não apenas governantes e pessoas importantes se aliam a ela,
Mas os habitantes da terra, referindo-se aos descrentes, ficam enganados pelas suas mentiras. Todos se entregam a essa religião mundial abominável do anticristo, não literalmente com atos sexuais, mas espiritualmente em total rendição à falsidade. Então o anjo que estava falando com João o levou em espírito a um lugar deserto, parecido com onde se acredita que a Babilônia moderna esteja. Lá, João viu uma mulher sentada em uma besta vermelha que é identificada como o anticristo em outras partes do Apocalipse. Isso mostra que o anticristo apoia essa mulher. A religião será importante no reino do anticristo, especialmente depois que os julgamentos de Deus devastarem o mundo e os poderes políticos, econômicos e militares caírem. Em seu desespero, as pessoas se voltarão para o sobrenatural. Assim, a besta e a mulher viverão juntas por um tempo. No início, a religião estará separada do poder do anticristo. Mas haverá um momento em que essa relação mudará drasticamente. A besta acabará rejeitando e destruindo a mulher, deixando-a sem poder. Nesse momento, o falso profeta terá um papel crucial ao incentivar a adoração global do anticristo, consolidando assim o controle absoluto sob o domínio da besta. Vamos continuar lendo o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Neste versículo, vemos a descrição das roupas da prostituta. Como é comum entre figuras que querem se destacar, a Babilônia prostituta escolhe suas roupas para chamar a atenção. João a descreve usando roupas de púrpura e escarlate, cores que historicamente estão ligadas à realeza, nobreza e riqueza. Essas cores simbolizam não só sua posição de poder, mas também sua capacidade de seduzir e atrair. Além disso, ela está enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, que não só mostram sua riqueza material, mas também reforçam sua imagem de luxo e sofisticação. Esse traje luxuoso e vistoso não só a destaca, mas também mostra sua habilidade de enganar e atrair aqueles que buscam riquezas terrenas e prazeres sensoriais. Como uma indicação adicional de suas riquezas, a prostituta tinha um cálice dourado na mão. Como prostitutas que querem tirar tudo o que a vítima tem, ela fará suas vítimas ficarem embriagadas. O cálice dourado da prostituta está cheio de coisas abomináveis e a sujeira da sua prostituição. Vamos continuar lendo o versículo 5. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Assim como era comum no mundo romano as prostitutas se identificarem, a prostituta Babilônia também tem um nome escrito na testa. Ela é chamada de Mistério Babilônia, o que sugere que Babilônia, neste contexto, não se refere apenas a um local geográfico. Não é a antiga Babilônia do tempo de João, nem uma reconstrução física da cidade nos tempos recentes. A Babilônia simbólica pode ser vista como uma representação dos sistemas religiosos corruptos ao longo da história. Mas Babilônia, a Grande, simboliza especialmente as religiões corruptas que se unirão no fim dos tempos. Ela é apropriadamente chamada de Mãe das Prostitutas, um termo que frequentemente simboliza a idolatria nas Escrituras. Então surge a pergunta: por que essa falsa religião é chamada de Babilônia? Babilônia tem um significado profundo na história bíblica, sendo mencionada 287 vezes na Bíblia. É a segunda cidade mais citada depois de Jerusalém. Localizada nas margens do rio Eufrates, Babilônia era considerada o berço da civilização, mas também simbolizava uma rebelião organizada contra Deus, como relatado em Gênesis, onde, após o dilúvio, Babilônia representava uma hostilidade marcante à vontade divina. Com o tempo, Babilônia tornou-se a capital de um império que conquistou Judá de maneira impiedosa, trazendo-o sob seu domínio. Para o povo de Deus, Babilônia representava tudo o que era mal: crueldade, luxúria e ganância,
vista como a inimiga do povo escolhido de Deus. Aqueles que conhecem o Antigo Testamento reconhecem que Babilônia está associada a formas organizadas de idolatria, blasfêmia e opressão ao povo de Deus. Durante o reinado do Anticristo, Babilônia terá uma influência sem precedentes no mundo, tanto religiosamente quanto comercialmente. Apesar de sua opulência, Babilônia representa idolatria, abominações e impureza, sendo a personificação do movimento satânico, que pode ser descrito como a religião da ordem global. Nosso mundo está pronto para ser seduzido por essa figura, movido pela ideia de que o importante é ter uma crença, independentemente de qual seja. Essa tendência é claramente observada no movimento ecumênico, que tem ganhado força nos últimos tempos. Grandes religiões mundiais e líderes cristãos proeminentes estão se unindo, sinalizando um movimento sem precedentes em direção à unidade religiosa global. Esse fenômeno parece estar preparando o caminho para os eventos finais, onde as profecias bíblicas e visões de um mundo unificado sob uma única religião podem se cumprir. A crença de que todos os caminhos levam a Deus é um erro, como diz o livro de Provérbios 14:12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A sabedoria humana é uma base fraca para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou ruim, digno ou indigno. A revelação escrita de Deus é a única fonte infalível para determinar o caminho certo da vida. O caminho humano contém em si as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna. Vamos continuar lendo o versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue do santo e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei muito espantado. Como muitas prostitutas, essa mulher estava embriagada, mas não por consumo de álcool. A prostituta babilônica é descrita como embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Esta expressão vívida era frequentemente usada no mundo antigo para denotar um desejo feroz de violência. Alguns interpretam os santos e os mártires de Jesus como dois grupos diferentes, os primeiros do Antigo Testamento e os últimos do Novo Testamento. No entanto, ambas as descrições provavelmente se referem ao mesmo grupo, o povo de Deus ao longo da história. O ponto principal aqui é que a falsa religião personificada pela prostituta é uma perseguidora e assassina. Embora o mundo seja atraído por ela, a prostituta se embriaga com o sangue do povo de Deus. A visão foi tão chocante que quando João a viu, ele ficou perplexo, expressando confusão, choque, surpresa e medo diante dessa figura esplêndida e seu objetivo mortal. É importante lembrar que algumas das piores atrocidades cometidas contra cristãos genuínos foram feitas em nome da Igreja, como durante a Santa Inquisição, promovida pela Igreja Católica. Vamos continuar lendo os versículos 7 e 8. E o anjo me disse: "Por que você está espantado? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que você viu já não é, e está para subir do abismo e ir à destruição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão maravilhados ao ver a besta que já não é, mas virá." O foco da explicação está na besta. Parecia que a prostituta controlava o sistema do anticristo, mas ele é o verdadeiro poder. Usando-a como tiranos, sempre usaram a religião como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. A besta que João viu é o anticristo, o governante satânico do último e mais poderoso império da história humana, que servirá como instrumento de Satanás para atacar Israel, perseguir crentes, conquistar o mundo para Satanás e se opor a Cristo. Ele é descrito como aquele que já não é e está para subir novamente. Essa frase se refere à falsa morte e ressurreição do anticristo. A suposta ressurreição do anticristo e a rápida destruição do sistema religioso falso chocarão o mundo.
Vamos continuar lendo o versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A declaração do anjo para a mente que tem sabedoria convida João e seus leitores a prestarem atenção ao que segue. Esta expressão rara apresenta um aspecto difícil e complexo desta visão, exigindo muito discernimento espiritual para compreendê-la, e talvez somente aqueles que estiverem vivos naquela época compreenderão totalmente. O primeiro aspecto importante da visão que devemos entender é que as 7 cabeças da besta, no versículo 3, representam 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Agora, a respeito da Grande Babilônia, a interpretação teológica tem sido objeto de debate e várias interpretações ao longo do tempo. Aqui estão algumas das interpretações mais comuns. Primeiro, a Igreja Católica Romana. Muitos reformadores protestantes, como Martinho Lutero e João Calvino, interpretaram Babilônia como uma representação da Igreja Católica Romana que eles acusavam de corrupção, idolatria e apostasia. Nessa interpretação, a prostituta simboliza uma igreja que caiu na corrupção e se desviou da verdadeira fé cristã. Da mesma forma, outros teólogos afirmam que Roma é a única cidade que está sobre 7 colinas, sugerindo que a interpretação da Grande Babilônia no Apocalipse se refere especificamente a Roma. Segundo, sistemas políticos e econômicos corruptos. Alguns estudiosos veem Babilônia como uma metáfora para qualquer sistema político, econômico ou social que se opõe aos princípios de Deus. Isso inclui ganância, injustiça, opressão e idolatria em todas as suas formas. Terceiro, interpretações futuristas. Nas interpretações futuristas do Apocalipse, Babilônia pode ser vista como uma entidade política, econômica ou religiosa futura que surgirá nos tempos finais e será destruída por Deus. Quarto, perspectivas alegóricas. De uma perspectiva mais alegórica, Babilônia pode representar as lutas internas da alma humana, simbolizando as tentações e corrupções que os indivíduos devem superar para alcançar a salvação. Como mencionamos, muitos comentaristas associaram os 7 montes com Roma, conhecida por estar construída sobre 7 colinas, interpretando a mulher como a Igreja Católica Romana. No entanto, essa interpretação pode ser considerada limitada e as outras interpretações não devem ser descartadas. O contexto sugere que estamos falando de mais do que apenas Roma, uma vez que o Império do Anticristo tem alcance global. Embora Roma seja um centro de influência religiosa através do Vaticano, entrelaçando-se com líderes políticos e frequentemente misturando religião e política, também foi culpada pela perseguição de muitos cristãos durante a Santa Inquisição. O Vaticano, em particular, é conhecido por lidar com grandes somas de dinheiro e influenciar assuntos globais que transcendem as fronteiras da cidade de Roma. Vamos continuar lendo os versículos 10 e 11. E são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, deve durar pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º, e procede dos 7, e vai à perdição. Alguns teólogos sugeriram que aqui os montes representam 7 impérios mundiais, governados por seus respectivos governantes. O anjo diz a João que 5 deles já caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Os 5 impérios mundiais gentios que haviam caído são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. O império que existia naquele tempo era Roma. O outro que ainda não chegou é o último império mundial do Anticristo. Qualquer que seja a interpretação adotada, temos certeza de que o último império descrito no Apocalipse será o governo do Anticristo. Vamos continuar lendo os versículos 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento.
e eles entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses 10 reis são governantes subordinados ao anticristo e seu império parecerá estar dividido em 10 distritos administrativos. É importante notar que esses reis ainda não receberam um reino, portanto não podem ser identificados como figuras históricas no contexto atual. A menção de que reinarão por uma hora simboliza a brevidade de seu domínio, que corresponde a um período de 3 anos e meio, de acordo com a simbologia apocalíptica. Eles têm o mesmo propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Vamos continuar lendo os versículos 14 e 15. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Disse-me ainda: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. O plano de ação dos 10 reis, assim como o de Satanás e do Anticristo, será declarar guerra contra o Cordeiro na batalha do Armagedom. João aponta que o Cordeiro os vencerá. A batalha será, na verdade, um massacre. Cristo destruirá completamente as forças que se reuniram contra ele em sua segunda vinda. A razão pela qual todas as forças inimigas do inferno não podem derrotar o Cordeiro é porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Com Cristo, quando ele voltar, estarão aqueles chamados, escolhidos e fiéis, uma indicação que só pode se referir aos crentes. Ele também me disse: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso provavelmente alude a uma confederação de 10 nações. Qualquer que seja a sua identidade exata, suas ações são claras. Essa figura estranha governa todos os povos, multidões, nações e línguas do mundo. Isso mostra que o impacto da prostituta pode ser sentido em todo o mundo, como resultado de sua relação com a besta. Esta será realmente uma religião mundial. O significado da prostituta foca em sua conexão com a besta, ou seja, como ela está completamente entrelaçada com a besta e o governo que ele lidera. Vamos continuar lendo o versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta, esses odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua e devorarão a sua carne e a queimarão no fogo. A aliança do anticristo com o sistema religioso falso não durará. Finalmente, os 10 chifres, os 10 reis e a besta, o anticristo, odiarão a prostituta. Depois de usar o sistema religioso falso para ajudá-lo a ganhar controle do mundo, o anticristo o eliminará. Ele quererá que o mundo o adore exclusivamente. Ele se voltará contra a prostituta, deixando-a desolada e nua, devorando sua carne e queimando-a com fogo. Esta linguagem gráfica de violência extrema é usada para deixar claro que o anticristo e seus seguidores destruirão completamente o sistema religioso falso. No fim, o anticristo não tolerará qualquer forma de adoração que não seja a própria. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2:4. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, tanto que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O anticristo se oporá violentamente a qualquer forma de adoração divina e se entronizará no templo de Deus em Jerusalém. Tanto Daniel quanto Jesus indicam que essa ação blasfema do anticristo ocorre no meio do período de tribulação. Aqueles que se recusarem a adorá-lo serão perseguidos. Muitos morrerão como mártires. Assim, o anticristo encerra sua aliança com Babilônia com destruição, depois de tê-la usado para seus próprios propósitos. Uma vez que não precise mais dela, ele revela seu verdadeiro propósito: ser adorado como centro da religião. Alguém disse uma vez que o diabo paga mal àqueles que o servem. Ao contrário, Cristo é um bom mestre que tem grandes recompensas para seus filhos. Continuemos lendo os versículos 17 e 18. Porque Deus pôs nos seus corações executarem o intento dele, até darem à besta o reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que você viu,
é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O julgamento enviado contra a Babilônia religiosa foi ordenado por Deus. Às vezes, Deus usa um grupo maligno, neste caso os 10 reis, como instrumento de seu juízo contra outro grupo maligno, neste caso a Babilônia religiosa. Isso ocorre com frequência na Bíblia. O apoio político que esses 10 governantes fornecerão ao anticristo será ordenado por Deus, mas as ações egoístas e inspiradas por Satanás estão precisamente dentro do propósito do plano soberano de Deus. Na realidade, é Deus quem colocou nos corações dos seguidores do anticristo executarem o que Deus queria, dando seu reino à besta. O poder de Deus está por trás da destruição e consolidação do império do mal. Como sempre, Satanás é o instrumento dos propósitos de Deus. O governo unificado do mundo, tão desejado pelos humanistas, finalmente chegará, apenas para ser destruído em uma poderosa ação de juízo divino. Cada profecia sobre a vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino será completamente cumprida. O mundo receberá exatamente o que pede: uma religião sem Deus e um governo sem Deus. Finalmente, embora o cumprimento final dessas profecias ocorra após o arrebatamento da igreja, o mistério da iniquidade já está se desdobrando hoje. Portanto, devemos ser cautelosos com movimentos religiosos que corrompem o Evangelho. A Grande Babilônia, cidade corrupta, está condenada à destruição por Deus, que causará uma crise econômica devastadora, através de uma aliança entre o anticristo e o falso profeta. Os reis da terra, invejosos de Babilônia, se unirão à besta para destruí-la. Esta queda é apresentada no livro do Apocalipse com a certeza de que já foi decidida por Deus. A mensagem para os cristãos é clara: eles devem evitar a influência de Babilônia e buscar uma vida numa cidade espiritual superior. O primeiro aviso é que Babilônia está cheia do sangue dos mártires, indicando que numa cidade imoral não há lugar para os justos. O segundo aviso é um chamado para sair de Babilônia para não compartilhar de seus pecados e pragas, pois seus crimes alcançaram os céus. O terceiro aviso trata da emergência de uma religião, um movimento que mistura diversas crenças e dilui a verdade bíblica, promovendo uma abordagem relativista que afasta os crentes da verdadeira fé cristã. É essencial que os cristãos permaneçam firmes em suas crenças, resistam às doutrinas enganosas e busquem a sabedoria de Deus para permanecerem fiéis à verdade do Evangelho. Se você ainda não tomou a sábia decisão de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou gostaria de renovar a sua aliança, aproveite e digite aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único Senhor e Salvador, pois já estamos entrando nos finais dos tempos e não podemos perder tempo. Agora, meu caro amigo e amiga, você tem algum palpite de quem seja o anticristo? Escreva aqui nos comentários para eu saber qual é o seu palpite. Sem mais delongas, me despeço desse vídeo. Até a próxima vez, que Deus os abençoe.